porque os judeus eram muito perseguidos, eram muito oprimidos na Europa, e foi normal aos judeus se juntarem às forças revolucionárias contra os impérios que os oprimiam. Então os judeus foram se associando aos movimentos socialistas e revolucionários daquela época para enfrentar o Império Tsarista, para enfrentar outros estados que os oprimiam. Vários judeus participam dos processos revolucionários. Quer ver uma curiosidade? Quando ocorre a Revolução Russa em 1917, isso foi dirigido pelo Partido Bolchevique, como todos sabemos. O comando do Partido Bolchevique era exercido por uma instância chamada Birô Político, Politbirô. Esse Birô Político, na Revolução, tinha 7 membros. 7 membros. Dos 7, 4 eram judeus. Embora a população judaica na Rússia fosse de apenas 5%, 4,97%, segundo o censo demográfico da Rússia de 1897. 4 dos 7 integrantes do Politbirô eram judeus. Trotsky não se chamava Trotsky, era o nome de guerra dele, era o nome que ele usava para fugir da polícia. O nome verdadeiro de Trotsky era Lev Davidovich Braunstein. Um judeu. Um judeu. Caramba. Kamenev não era Kamenev, era outro nome de guerra. O sobrenome dele era Rosenfeld, outro judeu. Zinoviev não era Zinoviev, ele era Aranovich. Sokolnikov também era judeu. Só não eram judeus no Birô Político Lenin, Stalin e Bubnov. E essa presença judaica na luta revolucionária não se restringiu à Rússia. Se você for nos movimentos revolucionários da Europa e das Américas, você vai encontrar muitos judeus vinculados ao marxismo, à luta revolucionária. Por isso que Hitler carimba a questão racial junto com a luta ideológica. Ele une o racismo com o anticomunismo, o antissemitismo com o anticomunismo. Isso não tinha nada a ver com o sionismo. O sionismo estava noutra estrada. O sionismo estava ali vendo como se beneficiar da perseguição aos judeus na Europa para incentivar o seu projeto colonial. Por isso a rivalidade brutal entre os judeus antisionistas e os sionistas. É muito duro, porque os judeus antisionistas não aceitam o projeto racista e colonial do sionismo. Porque os judeus antisionistas lutaram a vida toda, por gerações, contra impérios, contra o racismo, contra a exploração, contra a segregação. E de repente no seio do judaísmo surge um projeto racista e colonial. Mas isso não é aquela máxima do oprimido? Que o sonho do oprimido é ser o opressor? Isso é o que a gente sempre deve evitar, exatamente. O sionismo é o sonho de opressão do oprimido.